Apocalipse capítulo 3, vamos lá? Primeiro eu vou ler aqui o versículo, depois que eu ler, eu vou explicar para você sobre o que nós vamos falar nessa reunião. Versículo 11, pega uma caneta, você tem uma caneta aí? Sublinhe o versículo 11 na sua Bíblia e leia comigo o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz o texto da Bíblia Sagrada, todo mundo junto, o que diz a Bíblia? Vamos lá, o que está escrito? Eis que venho sem demora. Agora leia o que está escrito aí, o que diz? Guarda o que tens. De novo, vamos lá. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas presta atenção, essa parte aqui foi a que mais falou comigo. Eu venho sem demora. Agora olha o que diz, leia aí, pega uma caneta e marca isso aí na sua Bíblia. O que está escrito? Guarda o que tens. É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Presta muita atenção no pastor, olha para mim agora. A mensagem de hoje é essa. Você tem conseguido guardar o que você tem? Jesus disse, eu venho sem demora. Faz o quê? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é um símbolo de salvação. Quando chegarmos no céu, Deus nos dará uma coroa, que é como se fosse a recompensa, algo que está mostrando assim, você venceu, você conseguiu. É mais ou menos isso que significa a coroa. Mas Jesus está dizendo, guarda o que você tem. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem conseguido guardar o que tu tem? Uma pergunta que eu quero que você faça para si mesmo. Você olhe para dentro do seu coração. Eu não sei quantos anos você é cristão, há quantos anos você que está me assistindo, você que está aqui, que está ouvindo essa mensagem, você tem andado com Jesus. Não sei em qual igreja você se converteu, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você é o mesmo desde o início? Você conseguiu guardar o que você tinha? Você é a mesma pessoa que você era lá no início? A sua fé é a mesma fé? O amor que você tinha é o mesmo amor? O desejo de servir a Deus que você tinha lá no início é o mesmo hoje? Desde quando você se converteu, se batizou, começou os primeiros cultos, os primeiros passos na igreja, nós somos os mesmos? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Os mesmos princípios que eu guardava lá no início? Aquela pessoa de oração, que acordava nas madrugadas, aquela pessoa que evangelizava, que trazia visitantes, convidados, eu sou o mesmo? Eu consegui guardar o que eu tenho? Ou o inimigo conseguiu tirar o que você tinha de melhor? Você não conseguiu guardar. O teu amor não é mais o mesmo. A tua vontade de servir não é mais a mesma. Será que nós somos os mesmos lá do início? De quando começamos com Jesus? De quando começamos na igreja? Eu tenho a mesma inocência, o mesmo amor, a mesma fé, a mesma obediência à palavra de Deus que eu tinha lá no início de tudo? Eu continuo obedecendo quando um fariseu chegou para Jesus e ele disse, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus disse, olha, o maior mandamento é aquele. Pediu que ele explicasse que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, de todo o meu pensamento e de toda a minha alma. Eu deveria amar a Deus acima de tudo. A pergunta é, conseguimos guardar isso? Temos ainda isso? Esse princípio de amar a Deus acima de tudo? Ou o teu trabalho está na frente de Deus? O dinheiro está na frente de Deus? A tua família está na frente de Deus? Que a minha família é tão importante que eu não venho no culto amanhã porque eu tenho que fazer o almoço para eles. Primeiro a minha família, depois eu busco a Deus. O que é o mais importante na tua vida? Não, de manhã eu não posso ir, pastor, dar as minhas primícias em jejum por causa da minha família. Estou vendo que tu não guardou. Deus, tu não está amando Ele acima de tudo e de todos. Às vezes tua família está na frente, teu trabalho está na frente. Ah, hoje eu estou doente, eu não vou no culto. Ah, hoje eu estou com uma dor, eu não vou na igreja. Ah, hoje eu estou com isso. Ah, que eu trabalhei muito. O único dia que eu tenho para dormir é o domingo. Eu tenho que amar a Deus acima de tudo, de todos, com toda a minha força, todo o meu pensamento e toda a minha alma. E faz quanto tempo que talvez a gente não tenha botado Ele na frente? Então lê de novo, vamos lá. O que está escrito? Vamos junto com o pastor, versículo 11. Pega uma caneta e sublinha isso aí. Isso aqui é muito importante, isso aqui é uma das cartas das igrejas do Apocalipse, a carta à igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 11. Olha o que Jesus está dizendo. Eu venho sem demora.
Ah, pastor, mas Jesus ainda não voltou. Irmão, quem morreu hoje, Jesus voltou para essa pessoa. Sim ou não? Sim. Ele não voltou para todo mundo junto, mas para cada pessoa que morre, o que Jesus fez? Voltou para aquela pessoa Jesus já voltou, porque ela morreu. Se ela está preparada, ela foi para o céu. Se ela não estava preparada, não tem outra alternativa, ela desceu para o inferno. Aí ele diz, eu venho sem demora. Agora leia o que está escrito aí na Bíblia, todo mundo junto. Guarda o que tens. A minha pergunta é, você é o mesmo? Você é a mesma pessoa que você era lá no início, quando você começou a servir, andar com Deus, estar na igreja, aquela mesma chama, aquele mesmo amor, quando você começou, você queria salvar todo mundo, você queria servir, não importa se fosse varrer a igreja. Ah, hoje é o dia de ir na igreja, você largava tudo para servir a Deus. Agora você larga Deus para servir a tua família. Eu estou vendo que você não guardou o amor que você tinha. Não é que você não ama a Deus, mas Ele não é mais como um dia Ele já foi. Um dia Deus foi o primeiro lugar. Hoje Ele não é mais, porque dá para ver pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes, que um dia foi, mas você não guardou isso. Então, nós vamos ser tentados pelo diabo, para que a gente perca aquilo que nós tínhamos. A minha pergunta é, os teus princípios são o mesmo? O primeiro amor é o mesmo? O brilho que você tinha é o mesmo? Você guardou o brilho? Você sabe que quando nós começamos na igreja e nos convertemos, tem pessoas que vêm até nós, elas dizem assim, meu Deus, o que você tem? Você é diferente, você tem um brilho, você tem alguma coisa. Que igreja que você vai? Alguém já falou isso para você? A minha pergunta é, e hoje? As pessoas ainda falam isso? Elas ainda veem esse brilho em nós? O nosso brilho que nós tínhamos lá no início, guardamos? A dedicação que você tinha para as coisas de Deus, você guardou a mesma desde o início? Ou hoje você diz, não vale a pena. Pastor, a gente se decepciona muito, a gente passa por muita coisa, nem adianta ser tão dedicado, esforçado, para que fazer tudo tão certinho? Eu guardei a minha dedicação lá do início, que eu tinha, o meu zelo. Às vezes chamava a gente até de fanático, de tão zelosos que nós éramos. Chegava o dízimo, a primeira coisa a pessoa separava e devolvia para quem? Para Deus. Hoje chega o dízimo, a pessoa vai esperando, chega o fim do mês, às vezes espera virar o mês. Antes o pastor dissesse, quem vai fazer uma oferta? A pessoa com alegria, meu Deus me ajuda, eu quero dar aquela oferta maior que o pastor pediu, eu quero fazer um valor a mais, a pessoa se esforçava. Hoje, não, oferta não, para quê? Já devolvi meu dízimo. A gente guardou aquilo que nós tínhamos lá no início? A minha pergunta é o zelo que a gente tinha, a alegria que nós tínhamos, o chamado que Deus nos deu, o amor que você tinha. Você tem guardado o que você tem? Ou eu tenho permitido que o diabo venha roubar o que eu tenho de melhor? Eu estou permitindo que os problemas, as adversidades, as tempestades, as lutas levem o que eu tenho de bom? Ou eu tenho guardado o que eu tenho? Eu tenho conseguido guardar? Tenho conseguido andar na presença de Deus? Vamos ler de novo 11, todo mundo, como é que diz a Bíblia? Eis que eu venho sem o que, pessoal? Sem demora. Agora todo mundo junto. Guarda o que tens. Estamos guardando o que nós temos? Como é que diz? Para que ninguém tome a tua coroa. E eu estou conseguindo guardar o que eu tenho? Se o que eu tivesse não fosse precioso, se o que eu tenho não fosse valioso e importante, o inimigo não estaria lutando contra você. Se o que você tem não é precioso, não é importante para o reino espiritual, para o reino de Deus, para salvar almas, se o que você tem não fosse importante, o inimigo não ia estar lutando com você como ele está lutando, não ia estar usando de tudo ao teu redor, tentação, pessoas, problemas, para tentar tirar o que você tem. Então a Bíblia está dizendo, guarda o que tu tem. Você tem guardado o princípio de servir a Deus, de obedecer a palavra, de botar em primeiro lugar a vontade de quem? De Deus. Estamos conseguindo guardar aquilo que nós temos, ou com o passar do tempo, a gente foi perdendo aquela fé, foi perdendo aquele amor, foi perdendo as primeiras obras, foi perdendo o desejo de servir. Quem nós somos hoje?
Olha para dentro de você e se pergunta: eu sou a mesma pessoa que eu fui com Deus? Aquela pessoa de oração, de leitura bíblica, aquela pessoa que jejuava, que se tivesse que viajar 1 hora para vir para a igreja, a pessoa vinha, ela não dava desculpa. Se tivesse que vir de a pé, a pessoa vinha. Mas hoje tudo é desculpa. Você está guardando o que você tem? Somos os mesmos? O teu coração é o mesmo desde o início? Ou o teu coração mudou? Aquilo que tinha dentro de você é o mesmo? Ou com o tempo foi mudando e hoje nos tornamos aqueles cristãos mornos? Quem é que já leu isso na Bíblia? Que Deus falou que tomara que tu seja frio ou quente. Porque o morno, o que Deus vai fazer com o morno? Vai vomitar. É a próxima carta, você vai ler aqui as cartas do Apocalipse, porque eles deixaram o primeiro amor. E quantas vezes a gente virou esse crente morno? Conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, mas não guardamos aquilo que nós tínhamos. Aquelas pessoas que nós éramos, o amor, o prazer de servir, de andar com Deus lá do início. Às vezes parece que isso foi se perdendo. Pastor, mas é que são tantas lutas, tantos problemas, tantas decepções, tantas pessoas, tantas coisas erradas. Mas Deus não perguntou se é tantos. Deus disse: guarda o que você tem. Deus não fala o que a gente vai enfrentar. Ele fala o que Ele vai fazer. Ele fala onde Ele vai te botar. Mas Ele não fala o que tu vai passar para chegar lá. Isso Deus nunca fala. Ele chegou para os discípulos e disse: entrem no barco e nós vamos para o outro lado. Mas Ele falou que havia uma tempestade? Não. Deus, Ele dá a promessa, Ele mostra o que Ele vai fazer, Ele diz aonde Ele vai me botar, Ele diz o que vai acontecer, mas Ele não fala o caminho que eu vou percorrer, por onde eu vou passar, o que eu vou enfrentar para chegar lá onde Ele disse. Agora leia comigo de novo, Apocalipse 3, versículo 11. Presta muita atenção e anota aí na sua Bíblia com uma caneta. O que está escrito na Bíblia? Todo mundo junto com o pastor. Eis que eu venho sem demora. Agora leia comigo, meu irmão. O que está escrito? Guarda o que você... E essa é a pergunta que eu faço para você que está aqui comigo hoje. Você está conseguindo guardar o que você tem? Você é o mesmo do início? A sua fé é a mesma fé? Os princípios bíblicos na tua vida são o mesmo? Ou a gente está se rendendo para as coisas erradas? Não somos mais aqueles cristãos que um dia nós fomos, de estar na casa de Deus, de ser de oração, de botar Deus em primeiro lugar. Tem gente que não guardou o que tem. Às vezes nem o dízimo não devolve mais para Deus. Tem muita gente dentro da igreja que não é mais o cristão que um dia já foi. E Deus está dizendo: guarda o que você tem. O bom, pessoal, é que ainda dá tempo de voltar a ser aquela pessoa que você foi um dia na fé. Aquela pessoa de oração, aquela pessoa que não tinha ruim para você. Se te chamasse para evangelizar, você caminhava com o sol rachando na cabeça, mas você ia com alegria. Hoje a gente reclama de tudo, qualquer coisa a gente já fica em casa, já não vou na igreja, já vou semana que vem, já não vou hoje, já estou cansado. Será que a gente guardou o princípio de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força e toda a minha alma? Guarda o que você tem. O diabo vai fazer de tudo para tirar o que você tem. O diabo vai fazer de tudo para tirar o primeiro amor do seu coração, tirar o brilho que você tinha no seu olhar, fazer você não ser de oração, fazer você perder o amor que você tinha. O diabo vai tentar de todas as formas tirar o que você tem, porque o diabo, ele quer tirar a tua coroa, ele quer tirar você da presença de Deus, ele quer que você perca a salvação. Agora eu tenho que lutar pelo que eu tenho. Vamos para o livro de Naum, capítulo 2, volta um pouco para trás. No Antigo Testamento você vai Jonas, Miqueias, depois vem Naum. E a pergunta que fica desde o início do culto é: você é o mesmo que você já foi? Você é a mesma pessoa, a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo desejo de servir, o mesmo entusiasmo, aquela mesma vontade de estar na presença de Deus? Ou será que nós fomos esmorecendo, fomos perdendo o amor, não guardamos o que a gente tinha, não guardamos o primeiro amor, não guardamos o desejo de servir? Antes a pessoa dizia: eu quero ser um obreiro da casa de Deus, eu quero servir, eu vou evangelizar. Mas é que eu vi tanta coisa errada. Mas é que eu fiquei sabendo de tanta coisa, eu não guardei o que eu tinha. Aquela chama, aquele amor, você foi deixando se apagar.
você não pode se apagar. A minha pergunta para ti é: tu é o mesmo desde o início da tua caminhada cristã? Somos os mesmos, continuamos com aquele amor, com aquela alegria, com aquele desejo de servir a Deus? Aquela pessoa que orava todos os dias, que pegava a Bíblia, meditava, se debruçava. Quando chegava o pecado, você dizia: está amarrado, eu não quero o pecado em nome de Jesus, eu não aceito o pecado. Ou nós fomos mudando? Irmão, dá tempo de melhorar, dá tempo de voltar ao primeiro amor, de voltar a ser quem você era e de guardar o que você tem. Tem princípios que nós aprendemos com a família que são valiosos, mas a maioria das coisas que nós aprendemos foi na Bíblia e foi com Deus. Deus nos ensinou coisas preciosíssimas na Bíblia. A Bíblia fala da parábola da mulher que perdeu a dracma. Quem é que lembra dessa passagem bíblica? A mulher que perdeu a dracma. Você lembra ou não? A Bíblia diz que ela acendeu a luz e depois ela fez o quê? Varreu a casa e foi procurar a dracma perdida. Hoje Deus está acendendo a luz na sua vida. Que isso, pastor? Através da palavra, Deus está acendendo a luz e nos mostrando o que a gente perdeu. Agora está na hora de varrer a casa é o coração. Às vezes entrou muita coisa, por isso que nós não guardamos o que temos. Deixamos muita coisa entrar, por isso que a gente não guardou o que tem de servir, andar com Deus, fazer a vontade dEle. Vamos lá comigo, livro de Naum. Se você não achar, pode ir no índice. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, depois vem Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, capítulo 2, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Então leia com o pastor 1, todo mundo junto. Naum, capítulo 2, versículo 1. Leia comigo o versículo 1, vamos juntos. O que diz a Bíblia Sagrada? Olha comigo. O destruidor, o que diz a Bíblia? Está já diante de ti. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o destruidor, quem é o destruidor? É o diabo. O diabo veio para roubar, matar e o quê? Destruir. Então ele está dizendo, o destruidor está na tua frente. O inimigo, ele muitas vezes vai se opor a mim, vai se opor a você. Por que o diabo se opõe a nós, pastor? Porque o diabo quer roubar o que você tem. Ele quer levar o que você tem de melhor. Ele quer tirar a tua alegria, o amor, a tua salvação, o teu desejo de servir. Então a Bíblia está dizendo, o destruidor está diante de ti. Leia comigo, todo mundo junto. Guarda, o que diz a Bíblia aí? Guarda, depois do guarda está escrito o quê? Qual é a palavra que vem aí? Não, depois do guarda tem uma palavra. Qual é a palavra? Fortaleza e depois vem qual palavra? Tu. Leia de novo, guarda tu. O que eu tenho que guardar? A fortaleza. O que é a fortaleza? Aquilo que eu tenho de valor. Se o que você carrega não fosse valioso, o inimigo não lutaria tanto contra você, porque ele sabe o que Deus tem para a tua vida. Guarda o que tu tem. Não perca os seus princípios, o amor, o desejo de servir a Deus. Ah, mas eu vi tanta coisa errada. Não deixe as coisas erradas fazerem o que você tem de precioso aí dentro se perder. A Bíblia está dizendo, o inimigo está diante de nós. O diabo vai tentar nos combater, vai tentar lutar, mas a Bíblia está dizendo, guarda tu a fortaleza. Porque a gente tem mania de querer que os outros orem por nós. Ok, vale a pena alguém orar por nós, nos ajudar em oração. Mas nós também precisamos orar. Porque o que dois ligam na terra é ligado aonde? Agora tem alguém orando por mim e eu não oro. Eu estou ligando com quem? Com ninguém. Porque você está orando pela pessoa, mas a pessoa não está orando, então você está intercedendo por ela. Agora, a Bíblia está dizendo, guarda tu a fortaleza. Como é que a gente guarda aquilo que a gente tem, os princípios, a fé, o primeiro amor? Não tem outro jeito. Não existe outra maneira. É a oração. Ou você se torna um crente de oração, ou você não vai conseguir guardar o que você tem de bom. Ah, mas é que eu não consigo orar. Ah, mas é que eu ando muito cansado, é que eu trabalho demais. Não, querido. Oração é uma questão de prioridade. Por que eu não estou orando? Porque orar não é a minha prioridade. Você tem que se tornar uma pessoa de oração. Olha o que ele diz, vamos lá. Guarda tu. O que eu tenho que guardar? A fortaleza. Porque o inimigo quer entrar, ele quer tirar tudo aquilo que eu tenho de bom. Guarda o que você tem, vamos lá. Aí ele diz aqui, observa o caminho. Olha para o seu caminhar, olha para o seu jeito de ser, observa o teu caminho, vê se você é a mesma pessoa do início, os mesmos princípios, a mesma fé, o mesmo amor, ou será que nós mudamos? Observa o seu caminho, como que eu tenho andado ultimamente?
Aí ele diz: observa o caminho, esforça o que, igreja? Esforça os seus lombos, ou seja, esteja preparado para aquilo que vai vir. E olha o final do versículo: e fortalece muito o teu poder. Por que eu tenho que fortalecer muito, pastor? Porque eu não sei o que vai vir no meu caminho. Eu não sei qual é a luta, qual a adversidade, qual o problema que vai aparecer diante de mim. Eu não sei o que vai vir pela frente. Mas eu preciso me fortalecer muito para que eu possa enfrentar o que vier e eu possa vencer com o meu Deus. Porque o diabo vai tentar de tudo para tirar o que você tem. Pode ver que surgem lutas, surgem pessoas, surgem situações, surgem obstáculos. Tudo é para tirar o que a gente tem de bom, para roubar a nossa fé, tirar o nosso primeiro amor, tirar o nosso desejo de servir, matar os seus sonhos, tirar a alegria de andar com Deus. Guarda o que tu tem. O inimigo está diante de ti. Guarda tu a fortaleza. Seja um crente que ora, um crente que lê a Bíblia, um crente que faz jejum, que se fortalece. Não dá para ser aquele crente que só lê a Bíblia quando vem na igreja, só ora quando vem no culto. A gente precisa dos nossos momentos a sós com Deus. Isso é muito importante, esses momentos a sós. Só leio a Bíblia na igreja. Não, irmão, você está brincando, não faça isso. Comece a orar mais. Guarda a fortaleza, observe o seu caminho. Como é que eu tenho andado? Eu estou andando com Deus? Fortalece o seu poder. Eu não sei o que vai vir, mas o inimigo está combatendo você, porque aquilo que você tem é precioso, ele quer roubar. Não deixe isso acontecer. Deixa eu te mostrar um homem que lutou pelo que ele tinha. 2 Samuel capítulo 23. Lute pelo que você tem. Não abandone a sua fé, a sua igreja, os princípios que você tem. O diabo vai fazer de tudo para que a pessoa saia da igreja. Eu vou para outro ministério. Eu não tenho que ir para outro ministério, eu tenho que mudar. É eu que tenho que mudar. Mas é que eu vou para outra igreja. As pessoas hoje em dia estão procurando igrejas que se adequem à vontade delas, porque elas não querem se adequar à vontade de quem? De Deus. Então eu quero algo que me agrade. Ou seja, eu estou indo na igreja para massagear o meu ego, para me agradar. Não, está errado. Eu estou indo na igreja para prestar um culto a quem? E nem sempre o culto a Deus vai me agradar, porque às vezes Deus vai querer que eu mude para prestar culto a Ele, para adorá-lo. Então vamos lá, segue em frente comigo. Então você tem que cuidar, porque às vezes você está indo atrás do seu orgulho, e não da vontade de quem? De Deus. Vamos lá, 2 Samuel 23, todo mundo junto, leia com o pastor. Então, irmão, guarda o que tu tens. A minha pergunta para você é essa: você é o mesmo desde o início? Sua fé é a mesma? Seu amor é o mesmo? Sua vontade de servir a Deus é a mesma? Você continua orando como você orava antes? Você vem à igreja como você vinha no início? Ou agora você vem uma vez por mês? Às vezes eu não estou guardando o que eu tinha. E principalmente, às vezes você vinha domingo de manhã em jejum. 2 Samuel 23, versículo 11. Vamos falar de um dos valentes de Davi aqui, que eu quero que você leia comigo. O nome dele é Samar. Olha o que o Samar fez, leia comigo. E depois dele, Samar, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, cheio do que, pessoal? De lentilhas. O povo fugira de diante dos filisteus. Ele, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e a defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou. O que Deus operou? Um grande livramento. Vamos voltar para o versículo 11. E Ageu, o Ararita, quando os filisteus se juntaram, como é que os filisteus se juntaram? Numa multidão. Às vezes o inimigo vai vir lutar contra mim, contra você, porque ele quer tirar o que a gente tem. Leia, eles se juntaram numa multidão, e havia um pedaço do que, pessoal? De terra. Pastor, o que é o pedaço de terra? É a palavra que Deus te deu. O pedaço de terra é a palavra que Deus me deu. E nesse pedaço de terra, ele estava cheio do quê? De lentilhas. Pastor, o que são as lentilhas? Promessas que Deus nos deu. Então os filisteus estavam indo lá para pegar o pedaço de terra, porque eles queriam se apossar das lentilhas que tinham lá. A terra é a palavra, as lentilhas são as promessas. E se você abrir a Bíblia, a palavra de Deus está cheia do quê? De promessas que são minhas e suas. Guarda o que Deus te deu. Qual a palavra que Deus te deu? Qual a promessa que Deus te deu? O que Deus falou com você? O diabo vai fazer de tudo para roubar o que você tem.
para fazer você desanimar, desistir, fazer você desacreditar da promessa que Deus te deu. Luta pelo que Deus te deu, guarda o que tu tem. E diz aqui, ó, e eles foram para um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Quantas vezes nós ficamos sozinhos na luta? Às vezes a gente não pode dividir com ninguém, a gente não tem ninguém para pedir uma oração, a gente não tem ninguém para conversar. Você nunca está sozinho, porque Deus sempre está com você. Todos fugiram, ficou só o Samar contra uma multidão de filisteus, e às vezes não tem ninguém para te apoiar e para te ajudar, e você está sozinho nessa luta. Não desista do pedaço de terra que Deus te deu, das lentilhas, da promessa que Deus te deu. Guarda o que tu tem, luta pelo que tu tem, luta pelo que Deus te deu, pelo princípio, pelo amor, por andar na santidade, por servir a Deus de todo o teu coração. Guarda o que tu tem, não deixa o inimigo roubar, guarda a tua fortaleza. E daí diz a Bíblia, continua, aí dizia um pedaço de lentilha, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e este, pois, o Samar, ele se colocou no meio daquele pedaço de terra. O que ele fez? Marca com a sua caneta aí, ó. E ele defendeu aquele pedaço de terra, ele matou todos os filisteus, ele matou a multidão, não deixou ninguém entrar na terra dele, ninguém levou um pedaço de lentilha. Ele guardou o que ele tinha. Guarda o que tu tem. Você tem conseguido guardar o que você tem? Guarda o primeiro amor. Às vezes o inimigo tem feito de tudo para tentar sujar o nosso coração, nos entristecer. Ele defendeu o pedaço de lentilha dele, ele lutou com uma espada, e ele feriu os filisteus. O que diz o final do versículo? E o Senhor operou um grande... Enquanto você estiver disposto a lutar, Deus vai te ajudar. O dia que você desistir, Ele para também. Deus depende de ti. O que Deus te deu? Guarda o que tu tem. Esse homem lutou pelo campo de terra dele, lutou por aquela plantação de lentilha, não deixou ninguém levar. Luta pela promessa que Deus te deu, pela palavra, pelos sonhos. Não desiste do que Deus te deu. Luta, pega a tua espada. A nossa espada é a palavra de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Sua luta é espiritual. Às vezes o diabo está usando a tua família. O que o diabo está usando para roubar o que tu tem? Para roubar aquilo que é teu, que Deus te deu, que está dentro às vezes do seu coração. Ele vai tentar tirar o melhor que você tem. Não deixe o inimigo levar o que Deus te deu. Sirva, ande na santidade. Pastor, mas tem gente fazendo as coisas erradas e está se dando bem. Esquece eles. Não deixe o diabo roubar essa inocência, a alegria de servir o Senhor. Mantenha o teu coração firmado. Provérbios capítulo 4, vamos lá. No Antigo Testamento, depois do Salmo. Se achar o Salmo, você chega no Provérbios capítulo número 4. Então o que nós lemos no início? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tem, guarda o seu coração, guarda os princípios, guarda o desejo de servir. Somos os mesmos princípios, o primeiro amor, o brilho no olhar, a dedicação, o zelo que você tinha, a alegria, o chamado que você tinha. Somos os mesmos. Você já percebeu que surgirão lutas, situações, problemas, pessoas e muitas coisas para tentar furtar o que a gente tem, para tentar levar o que você tem de bom, tentar te afastar de Deus, tentar te afastar da igreja. Você é o mesmo? Tem alguém aí perto de você? Você é o mesmo, meu irmão? Você é a mesma pessoa que você era lá no início? Ou você mudou? Você não é mais aquela pessoa que bota Deus em primeiro lugar? Provérbios 4, 23, leia com o pastor. O que diz sua Bíblia aí, querido? Leia comigo, 23, vamos lá, a igreja junto comigo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê, pessoal? Porque dele procedem as saídas do quê? Todo mundo junto de novo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas do quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu coração, ele ainda é o mesmo? Ou o seu coração mudou? O coração que você tinha quando você começou a servir a Deus, o amor, a simplicidade,
a bondade. Ah, pastor, eu não sou mais aquela pessoa boa que eu era. Eu mudei, só levo na cabeça. Eu comecei a ser ruim, pastor. Não deixe o diabo tirar a bondade. Eu não sou bom porque as pessoas fazem o bem para mim. Eu procuro ser bom porque o Deus que eu sirvo diz que nós temos que ser bons. Não é pelos outros que você tem que ser bom. Não é pelos outros que tu tem que fazer o bem. Tu tem que fazer o bem pelo Deus que tu serve e não pelo que os outros te dão. Eu não faço o bem porque os outros me devolvem o bem. Eu faço o bem porque a palavra do meu Deus disse: vença o mal com o bem. Então eu não estou fazendo o bem pelo que os outros me devolvem, mas pelo que o meu Deus falou. Só que às vezes esse princípio o diabo roubou de você. A gente só faz o bem para quem faz o bem para nós. Então a gente perdeu isso, perdemos a nossa essência. O coração não é mais o mesmo. Vamos ler de novo? Sobre tudo que se deve guardar. O que diz a Bíblia Sagrada? Guarda o teu. Você guardou o seu coração? Ah, pastor, mas foram tantas pessoas, tantas coisas. Deus não mandou você culpar as pessoas, culpar as coisas. O trabalho de guardar o teu coração é somente teu, de mais ninguém. Não espere que as pessoas cuidem do seu coração. Quem é que tem que cuidar? Eu. Seu coração é o mesmo? Você ainda tem o mesmo coração que você tinha quando você começou? Ou muitas coisas entraram no seu coração e o seu coração não é mais aquele coração que um dia você teve? O bom é que nós podemos orar hoje, pedir perdão e dizer: Deus, eu quero voltar a ser aquela pessoa que eu era. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter todos aqueles princípios que eu tinha. A mulher acendeu a luz da casa, varreu a casa e começou a procurar as dracmas perdidas. Essa palavra, Deus está acendendo a luz na nossa vida e está nos iluminando, nos mostrando tudo que a gente perdeu, nos mostrando que o nosso coração já não é mais como era. Agora quem tem que varrer a casa somos eu e você. A gente tem que tirar a sujeira e ir atrás de todo o valor, toda a dracma perdida, para reconquistar aquela pessoa que você era, de valor, de princípio, que amava, que tinha zelo. Às vezes a gente perdeu a inocência, perdeu o brilho no olhar. Para nós tudo é maldade. Se o pastor falar do dízimo, olha, já está falando de dinheiro. Se o pastor falar de oferta, já está falando de oferta. É só dinheiro a igreja. Por quê? Porque você viu tanta coisa errada e deixou entrar onde? No coração. Mas o ministério que você está é um ministério sério, que prega a palavra de forma verdadeira, que tem uma obra grande, evangeliza muitas nações. Amém? Só que às vezes a gente não tem mais o coração que a gente tinha lá no início. A gente não tem mais o amor que a gente tinha lá no começo. Lá no começo, se pedisse para você juntar o lixo da igreja, você se sentia assim honrado, privilegiado de juntar o lixo da igreja, porque a gente tinha um amor genuíno. E hoje, juntar lixo, pastor, que isso? Não é para mim. Então você vê que a gente perdeu essa inocência, a gente perdeu esse amor, e está na hora da gente voltar. A Bíblia diz em Apocalipse: guarda o que tu tem. Não deixa as lutas mudarem você. Não deixa o que as pessoas fazem de errado mudar você. Não deixa o que as pessoas fazem para ti mudar o princípio que tem aí dentro, mudar quem você é e o Deus que você serve. Não deixa a luta que você está passando, a tempestade, o que está acontecendo na tua vida, fazer você se tornar uma pessoa má. Guarda o que tu tem. E eu vou guardar a palavra. Eu quero servir a Deus como Ele deseja. Não deixa o que tem do lado de fora mudar o que existe aonde? Aqui dentro. Não deixa o diabo roubar o que você tem de bom. E às vezes nós não estamos guardando o que temos, e o nosso coração, ele não é mais aquele coração que um dia você tinha lá no início. O bom é, ainda dá tempo de voltar, de purificar o coração e voltar ao primeiro amor. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa, para que você não perca a salvação. Não esteja dentro da igreja e seja um cristão morno. Você tem que ser quente, cheio de Deus. Vamos ficar de pé. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe.
essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.